A manhã surgiu apressadamente. O ar ficou mais frio e penetrante, com a primeira luz fraca, a morte da noite mais do que o nascimento do dia, brilhando debilmente no céu. Os objetos que haviam parecido tênues e terríveis na escuridão ficaram mais definidos e gradativamente retornaram suas formas familiares. A chuva caiu, grossa e rápida, batendo ruidosamente entre os arbustos sem folhas, porém Oliver nem sentiu que ela batia contra ele, pois ainda estava caído, desamparado e inconsciente, em sua cama de barro. Fala pessoal, chegando aqui para o canal do Sujeito Literário com uma resenha de um clássico que eu vou trazer para vocês, o livro Oliver Twist, de Charles Dickens, um livro que infelizmente não atendeu as minhas expectativas, ou todas as minhas expectativas, mas vou te trazer a resenha aqui. Este livro estava na minha meta para o ano de 2024, eu não concluí a leitura em 2024, acabei concluindo em 2025, mas é um livro que me gerou muita expectativa. E não foram atendidas essas expectativas na medida do tanto de interesse que eu tinha em fazer a leitura desta obra. Eu comecei a leitura gostando demais do livro, me envolvendo com a história, mas daí já no início começou a oscilar um pouco, algumas questões já começaram a me incomodar. Eu vou te comentar tudo aqui, fazer o que sempre faço, trazer a resenha, e quando eu achar que posso estar trazendo spoilers para vocês, eu aviso. Quem não quiser ouvir mais, pode pausar o vídeo e assistir em outro momento. Para ti que não te importa com isso, fica aí até o final. São as minhas experiências de leitura que eu trago aqui para vocês, as minhas mais sinceras opiniões a respeito das obras com as quais eu me defronto. Eu geralmente trago aqui resenhas de livros que eu gosto bastante, gosto demais, mas hora ou outra também eu posso acabar trazendo algum livro que não é algo assim que eu achei maravilhoso, mas que eu posso dizer para vocês também o porquê que não achei tão bom assim. E como estava na minha meta, era um dos livros que eu realmente gostaria de ter tido este primeiro contato com o autor e tudo mais, vale sim este vídeo, vale esta conversa com vocês aqui no canal, como sempre é feito. Sempre aberto também a sugestões, a críticas, a comentários, enfim. Pensamos diferente, e isso que é o mais incrível da literatura, poder trocar ideias, dialogar, pensar aqui de diferentes formas a respeito de diferentes obras. Para ti que chegou agora no canal, te inscreve aí no Sujeito Literário, se possível te torna membro do canal, pois aí tu nos ajuda a continuar por bastante tempo nessa plataforma de vídeos que é o YouTube. Tu pode mandar um valeu demais, curtir, compartilhar o conteúdo, enfim, qualquer tipo de interação nos ajuda bastante. Oliver Twist, Charles Dickens, li nesta edição aqui da Amaryllis, capa dura, uma edição boa. Eu em alguns momentos fiquei pensando se a tradução estava toda ela adequada, alguns pontos aqui do texto, mas enfim, é um livro narrado em terceira pessoa, onde um historiador estaria contando a história deste menino de nome Oliver Twist, e se passa num contexto que me é muito caro, que foi o que despertou de fato o interesse para eu fazer esta leitura, que é o contexto da Revolução Industrial, das crianças que sofreram uma exploração de mão de obra, de trabalho, num contexto da Revolução Industrial, crianças ainda muito jovens, entravam na condição de aprendiz, muitas ainda aos 7, 8 anos de idade, a média era 10, 13 anos já estarem em atividade laboral, o que é absurdo em fábricas de tecidos, de algodão. A gente tem aí uma expectativa de vida, uma condição de saúde, de insalubridade terrível neste contexto. Crianças, mulheres submetidos aos momentos assim mais tenebrosos que a história do mundo do trabalho proporcionou a mulheres e sobretudo a crianças, até pelo fato de que com esta idade não é nem para se pensar em criança estar trabalhando, e sim estar estudando, brincando, se desenvolvendo, aprendendo de forma lúdica sobre como que funciona a vida e o mundo, mas não foi com essa realidade que essas crianças se defrontaram. Em torno de 43% das crianças, em 1845, eu fui buscar esse dado, das crianças que viviam no Reino Unido, estavam trabalhando em fábricas de tecidos de algodão. Então isso é realmente algo monstruoso, é algo grande, e é esse o terreno da onde parte esta história. Situa esta condição que se defrontou
o mundo e, em específico, o Reino Unido, mas que a gente se defronta com uma realidade ainda similar a isso até os dias de hoje, por exemplo, no Brasil, com crianças que a gente sabe, por mais que tenham denúncias, enfim, são condicionados ao trabalho infantil, trabalhadores em situações de um trabalho análogo ao regime de escravidão. Então é uma realidade do mundo do trabalho, uma temática que me interessa bastante. Eu sou bastante crítico em relação a estes fenômenos e acho sempre muito relevante tratar destes temas. E eu imaginei aqui que esta realidade tão dura, tão cruel, seria exposta da forma mais visceral possível. Em algumas passagens tem reflexões belíssimas, filosóficas, inclusive, a respeito dessa temática, mas acho que o autor carregou demais aqui a sua pena dentro de uma ideia fantasiosa, de um olhar assim muito romantizado para esta situação, se tratando deste menino. Oliver Twist, ainda muito jovem, acaba nos sendo apresentado numa situação em que ele vive num abrigo para crianças que são órfãos no Reino Unido. Perdeu sua mãe e o seu pai, a mãe falecida logo que deu à luz a este menino, e aí ele passa então a sofrer uma série de maus tratos por parte daqueles que estavam gerenciando este local, este abrigo onde ele vivia. Então tem um inspetor aqui, não recordo exatamente o nome dele, mas este inspetor, este tutor, que levava com mão firme estas crianças, pega Oliver de ponta desde o início, mas principalmente quando ele começa a questionar. Então no início do livro eu até comecei a ter um envolvimento legal com a leitura, porque vi nele um menino provocador, questionador. Então a má distribuição, por exemplo, dos alimentos dentro deste abrigo, ele questionando por que as crianças comiam tão pouco, por que os seus superiores, aqueles que os cuidavam, enfim, comiam tão bem. E aquela abundância de comida, aquele resto, aquilo que sobrava, que era feito disso. Então havia uma crítica social muito interessante ali, aquilo foi me pegando assim de jeito, gostei. E aí o livro vai indo, a gente vai vendo essa criança que, por sofrer muitos maus tratos, uma violência muito grande, ele vai ficando muito incomodado com aquela condição em que ele vive, sofrendo demais com aquilo, tentando aprender a lidar com tudo isso, sublimar essa dor. Até que ele começa a ser um provocador, um questionador, e ele começa a ser visto como um problema dentro deste abrigo. Começam a pensar ali, confabular, aqueles cavalheiros, senhores responsáveis por este local, como despachá-lo, mandar ele para algum trabalho, e o trabalho que eles encontram inicialmente, na verdade eles iriam vender este menino para que ele fosse ser utilizado como força de trabalho em algum lugar, mas também iriam remunerar aquele que chegaram a colocar um anúncio no abrigo, né? Aquele que se dispusesse a levá-lo de lá. Então é assim a situação, né? Então mostra muito a hipocrisia, a questão da relação entre as classes sociais, diferentes classes sociais, a desigualdade social, esse abismo todo, tudo isso aparece aqui, isso são pontos positivos. Mas aí chega lá um sujeito que é dono ele é uma funerária, né? Ele é tipo o responsável ali pelos enterros, né, que é ligada à paróquia. A igreja leva com mão de ferro, ele tem influência sobre este abrigo, enfim, então a gente tem toda a questão da moral, dos bons costumes, tudo isso aqui aparecendo, e esse sujeito então vai levar o Oliver na condição de ser o seu ajudante ali para trabalhar nessa funerária. Chegando lá, ele vai se defrontar com mais abuso, hoje a gente fala, né, utiliza a expressão de bullying, né, ele começa a sofrer uma implicância muito forte, uma violência também psicológica por parte de um menino mais velho do que ele, que trabalhava já nesta funerária, então, e aí isso vai gerando um conflito muito grande, até eles o Oliver, tem um ímpeto de ir às vias de fato ali, se incomodar com isso, tudo no início do livro, tá, gente? E aí isso gera uma confusão ali dentro desse local, que seria o seu local de trabalho, e todos ficam contra ele, embora ele fosse vítima dessas provocações. E quando acontece isso, ele fica muito incomodado, ele é punido, e o outro menino que o provocava não, inclusive ele fala da mãe do Oliver, né? E é o gatilho para ele explodir. Então ele foge deste local onde ele estava trabalhando e se joga nas ruas. E até aí, então, a minha expectativa só crescia em relação a este romance, como é que ele iria se desenvolver, e ele ruma
até Londres, porque ele imaginava, já tinha ouvido falar, que ele poderia encontrar um emprego. Olha, ele uma criança, né, mas tudo bem. Iria encontrar um emprego, alguma ocupação, algo que ele pudesse então ganhar algum dinheiro, sobreviver. E é aí que ele vai se defrontar com a condição, com a realidade das ruas, e vai conhecer um rapaz aqui um pouco mais velho que ele também, mas ainda também um menino, né, um adolescente, digamos assim, que atendia pela alcunha de trapaceiro, que vai ser o menino, o rapaz, que vai levá-lo para junto de um grupo de criminosos, uma casa onde eles se estabeleciam, eles se escondiam, e eles eram batedores de carteiras e tinham ali como seu regente Fagin, que é um judeu, um homem que era o responsável por, de alguma forma, aliciar esses menores e levá-los então a cometer esses crimes, e aí os objetos desses crimes ele acabava redistribuindo, enfim, beneficiando esses meninos. As meninas que também acabavam sendo aliciadas por Fagin, elas iam para o mundo da prostituição. Então essa era a realidade, esse é o ambiente com o qual esta criança vai se defrontar. E aí surge depois a figura também de um ladrão, né, de um cara muito forte, assim, ele é descrito como uma figura ameaçadora, né, que já se impunha assim, só pelo seu porte físico e tudo mais, que é o Six, que é o cara que vai estar ali de alguma forma também envolvido com o Fagin em negociações mirabolantes, ali, ideias que eles tinham de cometer crimes. Então, na primeira investida que Oliver é levado às ruas para cometer os seus crimes, para poder entrar no mundo do crime, para fazer parte do grupo, ele hesita. E no momento que ele hesita, ele acaba sendo o alvo da perseguição daqueles que tinham sido objeto de um primeiro furto, que seria ele que deveria ter cometido esse furto, e ele acaba não roubando ninguém, e os seus dois companheiros que estavam com ele fogem, e ele acaba ficando, então, como, teoricamente, aquele que seria o responsável, até que, mesmo sendo levado para ser julgado e tudo mais, existe uma testemunha, que é um senhor de uma livraria que estava por ali, e que vê que não havia sido ele que tinha cometido esse crime e tudo mais. E aí ele vai começar então aqui a sua história, a sua jornada de fato, entre este mundo do crime e um mundo de pessoas benevolentes que vão surgindo no seu caminho. Eu poderia encerrar a resenha aqui para vocês, ou seja, como é que ele vai caminhar em relação a isso, ao mundo do crime que ele estava inserido, ou estava sendo inserido, e a um universo que o circunda, que começam a surgir pessoas muito benevolentes, muito boas, que querem ajudá-lo de alguma forma. E esse foi um ponto que para mim me incomodou. Não o fato de existirem essas pessoas, porque de fato existem pessoas assim, mas é uma série de situações, de coincidências, que vão gerando aqui um desconforto para quem já tem uma leitura, digamos assim, um pouco mais aprofundada sobre o que era de fato o contexto da Revolução Industrial, a realidade que essas crianças de fato experimentaram. E por mais que o Oliver seja tratado aqui como uma exceção, esta exceção, diante de tantos acontecimentos ruins, sempre se mantendo perseverante na bondade, quase que santificado aqui, me soou bastante fora da realidade, daquele contexto que o autor utilizou para narrar essa história, e que também sempre foi colocado como o seu principal objetivo, realizar uma crítica social contundente àquele período. Então fica aquela ideia de que é possível prosperar perseverando, agindo de forma correta e tudo mais. Resvala para mim assim algumas coisas que hoje entraram no clichê, no chavão, que a gente ouve muita gente reivindicando uma tal de meritocracia e coisas do tipo, e começou a me incomodar. Aí vocês podem me dizer, mas naquela época, né, o romance publicado ali semanalmente, em formato de folhetim, naquela realidade, havia ali um objetivo, uma boa intenção, um questionamento, sim, para que tentasse um incentivo às pessoas a acolherem melhor estas crianças. Enfim, sim, eu não estou questionando isso, estou dizendo a minha experiência de leitura, eu, Eduardo, hoje, aqui neste mundo que vivo, e que olha para aquele mundo antigo e vê outros autores de outras nacionalidades, outras experiências de literatura que me parecem mais firmes
no seu intuito assim de provocar uma reflexão mais forte, realmente mais pesada em relação ao que se passou ou ao que se passava, e tomar a partir disso então um olhar assim mais crítico para essa questão da desigualdade social, da pobreza, da violência em relação à criança e também da violência de um modo geral, como ela se constitui no seio das diferentes sociedades, lá desde o século XIX, passando pelo século XX, entrando agora no século XXI. Então, assim, desse ponto mais historiográfico também. Aqui é a minha observação, certo? Então, vou seguir falando da obra para ti que não quer spoilers, que vai encarar essa leitura e, enfim, é uma leitura que é válida. Eu não me arrependo de ter feito a leitura, mas digo para vocês, não entrará como prioridade daqui para frente algum livro do Charles Dickens. Mais para frente posso até ler outros livros do autor, devo ler até para poder formar uma opinião melhor a respeito da sua obra. Mas já ouvi comentários, inclusive lá no Instagram, teve um comentário de um rapaz, agora não recordo o nome, acho que o perfil dele no Instagram é de leitura, e ele já leu outras obras do Charles Dickens, e ele comentou lá no Instagram, do perfil do Sujeito Literário, quando falei da minha experiência com a sua obra, que eu tinha achado o cerne da leitura do Charles Dickens, que, enfim, em outras obras do autor, como David Copperfield e outros mais, a ideia é sempre meio que essa, parece que mudam os personagens, muda a estrutura ali da localidade onde se dá a história, mas o cerne, assim, a espinha dorsal é sempre mais ou menos a mesma que esta que encontrei neste livro Oliver Twist. Se for de fato isso, não perco nada em deixar postergar aí outras leituras do autor, penso eu, por enquanto. Então vamos ali agora, falando com spoilers aqui, tá? O que vai me incomodando a partir desse momento chave da narrativa, onde ele se defronta com a bondade, com a benevolência. Julgado e identificado não como responsável por este furto ali que ocorreu em Londres, na área, né, central de Londres, ali onde havia muitas pessoas de posse passando e onde esses batedores de carteira costumavam circular, Oliver acaba sendo acolhido por um primeiro senhor aqui, que ele é um senhor mais velho, enfim, alguém que identifica nesta criança a possibilidade de uma redenção, de necessitar de um cuidado, de querer saber da sua história, de se colocar à sua disposição até descobrir que ele era órfão, porque ele ficou com a perseguição ali, quando ele é levado para ser julgado, ele acaba ficando machucado, né, ele fica doente, e aí ele vai ser tratado por esse senhor, pela governanta da casa, um senhor muito rico. Então, assim, uma pessoa rica, com muita boa vontade, que acolhe na sua casa um menino de rua ali, que no mínimo estaria envolvido com outros meninos ali que cometem crimes, são matadores de carteira, enfim, seria isso. Certa feita, este senhor pede para Oliver que vá levar um dinheiro que ele estava devendo para um livreiro, né, e entregar uns livros. E o amigo deste senhor, que o acolheu, que estava lá, um outro senhor também, que aqui entra na história como um melhor amigo do grande benfeitor de Oliver, ele faz uma aposta e diz que Oliver não vai voltar, e de fato, Oliver não volta. Mas este amigo do benfeitor de Oliver, ele diz isso na condição de que o menino era um marginal e que ele iria fugir com o dinheiro e com os livros para tentar vender e tudo mais. Só que não é isso que acontece. Ele acaba sendo encontrado, aí já começam as coincidências também, neste trajeto que ele faz, por Nancy, que é uma das meninas, uma das prostitutas que trabalha para o Fagin, onde ele havia estado inicialmente, se envolvido com esse grupo de criminosos, e por este outro sujeito, que eu falei para vocês anteriormente, Six, se não me engano é o nome dele, e este sujeito e ela acabam arrastando de volta Oliver para esta casa onde ficava esta gangue, esse grupo de criminosos, os batedores de carteira, as meninas, todos comandados por Fagin. E eles vão tentando reinserir Oliver de novo, mas percebem que ele é muito bom, porque assim, isso também é algo de que gera um estranhamento, né? Com tudo aquilo que acontece de ruim com esta criança, em momento nenhum ele tem nenhum pensamento pecaminoso, nenhum pensamento de ódio contra o sistema, ou contra a vida, ou contra o mundo. Não, ele persevera na bondade, enfim, tá? E aí
ele não, de fato, não serve para esse ofício, vamos botar as aspas aqui, né? Ele não serve para a atividade ali que estes bandidos cometiam, os crimes que eles faziam em Londres. Bom, o que acontece então? Eles pensam como poderiam utilizar Oliver, e aí existe um plano para que eles invadissem uma casa, e entra um outro sujeito na história, Toby, se não me engano, que é o nome deste cara. Eles já estavam ali de conchavo com outras figuras e começam a surgir algumas deixas, algumas dicas de que havia um interesse em Oliver que não nasceu necessariamente naquele momento em que ele encontrou o trapaceiro. Havia um interesse maior por trás de uma outra figura em relação a Oliver, que ele fosse alguém que entrasse no mundo do crime. Existia um interesse muito grande que ele se tornasse um criminoso. E a gente fica tentando se perguntar por que essa insistência, né? Porque assim, enfim, ele não deu certo aqui. Descarta ele, joga ele no mundo. Por que esse interesse de fazer com que ele se torne de fato um criminoso, né? E, em certo momento, Fagin, o próprio Six, esse grupo, por que eles estariam tão empenhados em transformar Oliver em um criminoso? Mais pra frente a gente vai descobrir o porquê. E a forma como vai sendo descoberto isso até gera um plot twist, né, como as pessoas costumam dizer hoje, né, algumas reviravoltas na história. Aí tu, bom, agora faz sentido, né, esse outro sujeito, Monks, se não me engano, tem uma relação com o Oliver. Ele era filho, eles são irmãos, né, por parte de pai, então tem uma outra relação aqui. E assim por diante, só que aí vão acontecendo diversas coincidências. Ele vai ser levado para esta casa que tinha um plano de ser invadida, ele entra nesta casa, porque era o único que conseguia passar pela janelinha que tinha ali. Dentro desta casa, ele entra para roubar, mas aí, quando ele põe os pés na casa, ele pensa. Ele é uma criança só de pensamentos bons, né? Vou lá acordar os donos da casa e dizer que estão me obrigando a cometer este furto, este crime. E quando ele toma essa direção, e o Charles Dickens faz questão de nos dizer sempre isso, que por mais que ele tenha ido até a casa, obrigado a cometer este crime, quando ele se defronta com o ato em si, ele titubeia. Aliás, ele não titubeia, ele se mantém firme em não cometer crimes. E qualquer coisa, por mínimo que fosse, mesmo que ele esteja sendo ameaçado pelos os sujeitos que o levaram lá para que ele cometesse esse crime. E ele sofre ele acaba sendo alvejado pelos funcionários da casa, leva um tiro de raspão, enfim, fica machucado. E aí o sujeito esse, o Six, que tinha levado para lá, puxa ele para fora da casa e acaba tirando ele de lá. E quando vê que ele está muito mal, larga ele lá num lugar para que morresse mesmo, joga ele num campo assim, fica descampado. E lá ele fica. Aí assim, tem uma narrativa aqui que o autor vai trazer, que é bastante poética, que em alguns momentos me lembraram a narrativa, em alguns momentos, vejam bem, do menino Gwynplaine no O Homem que Ri, certo? Tem coisas aqui que despertam, assim, que é de uma prosa assim, poética muito boa, muito bela, muito interessante, que trazem reflexões sobre a necessidade, a tentativa de sobrevivência dessa criança, de frente a um monte de absurdos e de violência que vinha acontecendo com ele. Essas partes são boas, e até brinquei lá no Instagram que as partes tristes são aquelas que eu, enquanto leitor, fiquei feliz, me senti feliz como leitor. É horrível dizer isso, mas é de fato o que aconteceu. Eu acho que são os pontos altos assim, na narrativa, são justamente as partes tristes, e as partes felizes são por demais clichês, são por demais fora da realidade, me parece, assim, algumas forçações de barra, entende? Porque vai se direcionando, e esta casa que foi invadida, que pertencia a uma senhora muito rica, e que acolheu nesta casa uma menina também, desde jovem, que era tida como sua sobrinha. Mais pra frente vai se descobrir que essa sobrinha desta senhora era tia de Oliver Twist. Olha só, né? Olha como ele foi parar lá, justamente a casa que ele foi entrar, a casa da tia, que ele nunca imaginou que pudesse ter. Então ele vai voltar para esta casa sem saber de nada, que ali morava uma tia, né, irmã de sua mãe, que morreu no momento que deu a luz a ele. Ele volta a esta casa machucado, né, ainda ferido, bate a porta e ele desmaia. Ele é arrastado para dentro da casa pelo empregado que o alvejou, e aí tem toda aquela discussão também, que ele achava que tinha feito uma grande coisa, tendo dado um tiro numa criança, né, e aí
se juntam ali as pessoas para tomar uma decisão, o que vão fazer com esse menino, se de fato ele era ou não o menino que tinha entrado na casa mais cedo para tentar roubar. E aí chega um sujeito lá que é um médico também, faz a sua avaliação, a dona da casa, essa senhora idosa muito rica, e a sua sobrinha emprestada ali, acabam se colocando em defesa do menino, de cuidar deste menino. Ele conta toda a sua história, ele é acolhido de novo para essas pessoas. Depois elas vão acabar tendo um contato, vão conseguir se aproximar daquele primeiro senhor que havia cuidado dele. Ele vai descobrir que o Oliver não tinha fugido com seus livros, não tinha cometido nenhum tipo de crime, que ele sim era um menino muito bom, um anjo, um santo, enfim, tudo isso. E é isso, gente. Eu fiquei, diante desse cenário, me questionando, assim, um livro que é bastante extenso, né? Ele vai até a página, são quase 500 páginas de livro. Eu fiquei naquela expectativa, né, de esse desfecho. Como será esse desfecho? É um desfecho como de uma novela, assim, onde tudo que acontece aqui acaba sendo aquele final feliz em que ele colocou aqui um ponto ou outro de tristeza, assim, mas até isso me pareceu um pouco forçado, como por exemplo um menino que era muito amigo do Oliver, que ele, quando está fugindo para Londres, ele passa para esse menino, o menino estava muito doente, era o seu amigo quando ele vivia no abrigo, e ele passa pelo abrigo e diz pro amigo dele que ele está indo, mas que ele volta para ajudá-lo, para tirar ele de lá, e ele acaba nessas aventuras que Oliver se envolve, esse menino que ficou no abrigo, que ele acabou tendo que deixar para trás, acaba morrendo. Mas, de modo geral, tudo se encaixa perfeitamente, as pessoas acabam se relacionando umas com as outras, tudo é feito de uma forma em que este irmão que tinha forçado a entrada e o acolhimento de Oliver Twist, este meio-irmão, né, nesta gangue, feito um acordo com esta gangue para que ele cometesse um crime, porque aí, se ele cometesse um crime, ele não teria direito à herança, a herança ficaria só com esse sujeito, Monks, que já sabia quem era o Oliver, já sabia como direcionar ele para este grupo de criminosos. Aquilo tudo para mim não bateu assim da forma como eu esperava. Não sei se vocês conseguem compreender aqui qual foi o ponto da minha decepção com a obra. Então, é um livro clássico, é óbvio que é um livro que deve ser lido, é óbvio que vocês podem ter um outro olhar a respeito dessa obra, tudo isso é respeitável, essas são as minhas observações, a minha experiência de leitura com Oliver Twist. Até comentei lá no perfil do Sujeito Literário no Instagram, A Besta Humana, de Émile Zola, que é um livro que traz aquele naturalismo francês, tudo mais, a natureza humana, expõe isso. É um livro que me agrada mais, então é natural que a gente, como leitores, todos nós vamos tendo algumas preferências, livros que, enfim, batem mais ou não. Eu citei aqui também O Homem que Ri, do Victor Hugo, onde a gente tem um personagem que é uma criança, a gente acompanha essa criança ao longo da sua trajetória, até vira a vida adulta, mesclam-se ali elementos da ficção e da realidade, mas acho também que Victor Hugo foi imensamente mais feliz do que Charles Dickens, na minha humilde opinião, para trabalhar essas questões que dizem respeito à realidade social, a fazer uma crítica social, às desigualdades, às diferenças de classe, enfim, são formas diferentes de se tratar de um tema que abrange, passou por diferentes épocas, por diferentes contextos, mas que eu imaginava que aqui teria um roteiro, uma forma narrativa um pouco ou muito, né, diferente daquilo que eu encontrei. Esta então foi a minha experiência de leitura com Charles Dickens, meu primeiro contato com o autor, o livro Oliver Twist. Se tens outros livros do autor para me indicar, deixa aí nos comentários, vamos ver como é que eu organizo isso mais para frente, uma segunda chance para tentar ver e tudo mais. Mas é isso, é o que eu tinha para comentar com vocês a respeito dessa obra aqui hoje no canal do Sujeito Literário. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.